Vamos lá, módulo 2 do nosso curso. Agora vamos falar sobre sócio-interacionismo. E o sócio-interacionismo foi criado por Vygotsky. E a ideia era entender como é que acontecia o processo de aprendizagem. Ele já tinha lá a teoria clássica e ele estava pensando em outra situação. Então ele começou a perceber que existia uma interação social entre professor e aluno e aluno e aluno. E essa interação social criava o processo de aprendizagem. Esse era o tal ponto. Então, quando a gente fala de sócio-interacionismo, estamos falando disso, da interação entre pessoas, entre ambiente, sempre focado no desenvolvimento da pessoa, sempre focado no desenvolvimento humano. Leve em consideração a sua cultura, porque se as pessoas interagem entre si, a cultura é aquele grande ponto. Além disso, tem a zona de desenvolvimento potencial, que é o que eu vou citar para vocês agora. A zona de desenvolvimento potencial é o foco, é o ponto onde o aluno mais aprende. É ali que o desenvolvimento dele vai se encaixar com a aprendizagem. Então, vamos trazer aqui para o nosso ambiente água, por isso que eu coloquei o modelo de desenvolvimento do Galahu, porque a gente fala de movimento aqui. Não tem como eu pegar uma criança lá na fase fundamental, lá na fase rudimentar, vou pensar na fase fundamental, lá com seus 3, 4 anos, querer que ele faça a alavanca do braço crawl. Porque ele não está na zona de desenvolvimento ideal para aquilo. Não é aquele ponto. Assim como, se eu pego uma criança já na fase específica e quero ficar brincando com ela com rotação de ombro só, eu também não estou respeitando o desenvolvimento potencial dela. Então, quando eu falo em desenvolvimento potencial, eu falo de ensinar, desenvolver a criança, o adulto, enfim, quanto que ele pode me dar, com quanto ele pode fazer por mim, né? Com quanto o desenvolvimento dele nos permite. Então é isso, respeitar o momento, né? O movimento do indivíduo, respeitar como ele é. Né? Então, quando a gente falou, estamos falando de sócio-interacionismo, a interação social é algo importante. É algo que existe troca de conhecimento. Então, existe tanto a troca de conhecimento professor-aluno, aluno-professor, assim como entre os alunos. Então, esse é o foco do interacionismo, né, do sócio-interacionismo. Então, a criança é um ser participante desse processo. Ela está sempre participando ali na aula, ela está sempre realizando ali a aula. A aprendizagem se dá por meio direto, ou seja, o seu objetivo que você colocou ali, mas também se dá por meio indireto, pela interação com a água, porque a gente está falando de atividades aquáticas, pela interação com as outras pessoas, não só pelo exercício que foi criado, não só pela situação. E a gente tem que pensar que o meio e as pessoas são o processo de aprendizagem. Lá na teoria clássica, a gente falava de uma tábula rasa, onde eu, professor, colocava informação. Aqui a gente fala de processo, a pessoa é o processo, o ambiente é o processo, então isso é muito importante. E aí quando eu trago isso para as atividades aquáticas, eu mostro essas duas figurinhas para vocês. A primeira figurinha lá do lado esquerdo, um professor está segurando uma criança e uma outra criança está ajudando um amigo. Então aí, ó, olha a interação social. Olha essa relação aí acontecendo, né? Tanto do professor com a aluna, tanto do aluno com o aluno. Depois, quando rolar essa troca, né, rolar essa mudança, vai rolar mais interação social. Na figura aqui na direita, mais próximo de mim aqui, agora também está rolando uma interação social. Eles estão em cima de um tapete, lá de um tablado, né, de EVA, e eles estão fazendo propulsão de perna. E um está auxiliando o outro, né? Provavelmente aí o que está sem óculos deve estar querendo uma propulsão um pouco maior, que está auxiliando o que tem menos propulsão. E aí tem umas outras relações. Tem relação com a água que cria arrasto, tem relação entre as pessoas ali, né? Os dois meninos. Então tudo isso cria essa interação social, esse algo importante, né? Que é o foco. Então quando a gente pensa em atividades lúdicas, a gente pensa em atividades socio-interações, a gente pensa um ajudando o outro. O aluno é chamado a criar junto com o professor. Então, como é que a gente vai criar? Nós vamos criar deste jeito. A aula é pensada pela característica individual e do grupo, pela característica da cultura daqueles indivíduos. E a interação social é o algo que é mais importante. Isso
essa parte do módulo 2, eu vou deixar essa figurinha aí que é legal vocês verem, que isso que vocês precisam focar para o módulo 2, isso vocês precisam entender para o interacionismo, certo? E aí no próximo módulo eu vou falar sobre construtivismo.